Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. É maravilhoso ser cristão, conhecer o Deus a quem servimos. A alegria invade o nosso ser quando despertamos pela manhã, porque sabemos que teremos um dia abençoado e aproveitamos para suplicar a Deus que abençoe a todos os que certamente irão despertar e os que conosco no mesmo horário despertaram. Ao mesmo tempo também suplicamos, que Deus dê sempre uma palavra de conforto para aqueles que amanheceram em luto. Que Deus conforte, ajude e se faça presente nas vidas, tendo sempre uma palavra de estímulos. Nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu fico triste e feliz em ver estes senhores falarem. Eles falam com uma maneira tão consciente, tão própria da sua fé, da sua doutrina, que às vezes me impressiona. Porque tudo que eles pregam, tudo que eles falam, existe algo que os orienta, que os direciona. E eles dizem e usam sempre a palavra Bíblia Sagrada. E nós recorremos à Bíblia Sagrada, que eles dizem segui-la. Nós procuramos ver na Bíblia Sagrada, que eles dizem segui-la, o Deus que eles pregam. E não é o Deus que está na Bíblia deles. Não é. E eles procuram provar fisicamente, materialmente, a existência de Deus, que realmente Deus está na matéria. Deus já foi matéria. Deus já foi humano. Mas após a morte de Cristo, o cristão vive pela fé e pelo Espírito. Ele diz: me adorais em espírito e em verdade. Então, se nós temos que adorá-lo em espírito, nós temos que fazê-lo como ele nos manda, como ele nos diz. E eles sempre citam Êxodo 24 e 5, que diz: não façam imagem nem escultura do que tem acima nos céus, nem embaixo na terra. E nos 5 diz: não vos curveis diante delas, não a coloqueis acima da tua cabeça, da vossa cabeça, e assim por diante. Isso não vale nada, porque Deus é bom que se veja a imagem de Deus. Mas já é tempo, de se ver os versículos que estão escritos e falarem sobre eles. Hoje eu ouvi um padre falando sobre que um cristão, que eles chamam de, aliás, protestantes, protestantes são aquelas igrejas que foram convertidas de Lutero para cá, daqueles padres que se converteram ao cristianismo. Mas o cristão primitivo, ele vem desde Cristo. Antes não tinha o nome de cristão. Antes eram os seguidores de Deus. E já existia a Igreja Católica naquela época.
que a Igreja Católica sempre foi dominante, sempre o imperador era o representante de Deus, poder de dar a vida e a morte. Quando o imperador era cristão, ou pelo menos simpatizava, o povo de Deus crescia e era abençoado. Quando o imperador não era nem era afeiçoado à doutrina, sofria. No caso do Egito, não é? E realmente a Bíblia Católica, ela tem todos 66 livros. A Bíblia Católica tem um pouco mais. A nossa tem só 66 livros. E eles sempre falam também, além de não respeitarem o livro de Êxodo, exigem mais de 16, 18, ou inúmeros versículos que condenam a idolatria. Eles comparam, por exemplo, aquela ali em Ezequiel, quando Moisés manda fazer ali no jardim, no deserto, as cobras, né, as serpentes mordendo, o povo morrendo, eles clamam para Moisés, e Deus diz para Moisés, faz uma serpente de bronze, ergue numa haste, e aquele que for mordido, olha para a serpente. Eu estou repetindo porque é a mesma ladainha. Não existe outros argumentos para eles condenarem os cristãos. Deus não é incoerente de mandar fazer uma imagem para adorar e depois... Não, não é isso. É que lá no Éden foi uma serpente que fundou o Espiritismo, né, na primeira incorporação. Ela se incorporou, Satanás se incorporou na serpente e recebemos a expulsão, porque Eva concedeu, se rendeu, cedeu, assim como o seu marido, Adão, e foram expulsos do paraíso. E por isso nós pagamos o preço. Mas pelo pecado veio o homem, por Adão. Então, quando ali o homem caiu, quando era mordido ali no deserto pela serpente, que olhava para cima, para aquela imagem da serpente, aquilo não era uma imagem, era um símbolo que representava Jesus Cristo no chão, sendo morto na cruz e erguido. Nos nossos dias, desde aquela época, quem olha para a cruz recebe no sangue de Jesus o direito de ser chamado Filho de Deus, e se faz realmente, porque é registrado no livro, que está em Apocalipse, no livro da vida. E desse momento por diante, há uma transformação que nós seguimos até o final da nossa vida. Não é? Aí então ele falou também que o protestante disse que a Igreja Católica é a Babilônia. Não, não é a Babilônia. Mas a Igreja Católica é sim, por tudo que vem praticando, o líder religioso. O líder religioso, esse sim. E a prova está aí. Em 1945, 48, entre 48 e 49, após a guerra, Hitler matou 6 milhões de cristãos, de judeus, e segundo a história, o Papa da época, Pio XII, enviava os cardeais para passar o dia rezando missa pelo aniversário daquele genocida. Então a Igreja Católica, não digo com certeza, mas possivelmente será o líder religioso, porque ele está sempre de encontro. E se você ler a história, porque existem duas histórias. Existem duas histórias. Como em tudo, existe sempre duas histórias, uma verdadeira e uma falsa. Se você procurar a verdadeira, você vai ver que em toda perseguição eram feitas pelos romanos.
A religião católica não tem nada, nada vezes nada, triplicado por nada do cristianismo. Somente o nome de Jesus. Porque tudo vai de encontro à Bíblia que eles têm. E realmente foram os cardeais que prenderam a Bíblia, esconderam a Bíblia, e nem os padres, nem os católicos tinham direito a conhecer a verdadeira palavra de Deus. Depois dessa época, o cristianismo expandiu aqui no Brasil. A Igreja Católica, desde essa época, vem sofrendo, exceto agora, porque agora nós estamos já numa fase das profecias bíblicas se cumprindo, que é a fase no princípio das dores. Princípio das dores. Nós já estamos vivendo esse princípio. E por isso as multiplicações de doutrinas, as inversões de valores, tudo andando ao contrário na moral, no respeito, na dignidade e na honra. Tudo está sendo totalmente invertido. A honestidade, a dignidade e a honra estão abaladas. Abalada justamente por causa da fase em que nós estamos vivendo, que é uma prova para o povo de Deus se santificar e provar que realmente foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. É preciso conhecer para não cair no abismo. Quanto às Bíblias, realmente elas não existiam. Ninguém podia ler, era proibido ler. Só podia se ler aquilo que a igreja determinava, que era o catecismo. E dizia o quê? Tudo ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Dificilmente você vê um padre celebrar uma missa citando versículos bíblicos e baseando a sua mensagem na Bíblia. Ele sempre arruma argumento, psicologia ou teologia. A psicologia é enganação. O homem se prepara para enganar, para ludibriar. É por isso que quando se está com um problema mental, vai para um psicólogo e depois para um psiquiatra, como a causa, dependendo uma da outra, um de uma indicação ou de outra. Realmente, era muito difícil ler a Bíblia. Eu lembro-me as perseguições. Eu lembro, até há pouco tempo, éramos perseguidos. Até pouco tempo, chamavam de bode, de herege, de protestante, de tudo que você pode imaginar. Realmente, os padres têm razão. Antes de Cristo já existia o catolicismo, só que não tinha, só depois dos anos 320, 325 é que fundou. O rei Constantino fundou o catolicismo e santificou aqueles a quem eles próprios haviam matado. Foi quando foi organizado. Vocês talvez não saibam, mas como é que foi construído aquele templo de riqueza, de poder? Vê quando um papa vem aqui ao Brasil. Vê como ele é tratado, se não é igual a um imperador. Vê se é igual a um presidente qualquer. O presidente dos Estados Unidos esteve aqui. Vê o tratamento, e vê para o tratamento quando o Papa esteve aqui. É um verdadeiro imperador. Imperador de Roma, não de Jerusalém, não de Israel, mas de Roma. É preciso entender isso. Eu não quero que você seja cristão, não quero. Eu só queria que você conhecesse a Bíblia realmente, para que nos finais você não venha a se enganar. Porque quando nós estivermos lá, não aconteça com você aquilo que aconteceu com o rico e Lázaro. Você lembra da história? Você não lê a Bíblia e não sabe. O rico comia, jogava os ossos, que não prestava, ele jogava para Lázaro, que era mendigo. Lázaro morreu. O rico, Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico para o Hades. Purgatório não existe. Isso não existe purgatório. A Bíblia não fala em purgatório. Fala no Hades e fala no paraíso. Pede a ele, mostra para ele onde é que está. Pede para ele mostrar para você onde é que está escrito
que adora imagem. Tudo que você vê na Bíblia sobre imagem é condenando. E não adore. Ore olhando para a imagem. Diz, não faça. Não faça. Do que tem no céu. Se Deus proíbe, por que é que eu vou fazer? Não se curve diante de imagem de ninguém. Como é que eu vou me ajoelhar? Não é discutir, não é discordar. Olha, eu tenho uma admiração muito grande por esses padres. Quando eles falam, rapaz, eles falam de uma maneira convincente. É como se fosse um político. O político pode ser o mais desonesto do mundo. Quando ele está falando, parece até a palavra honestidade em todo o seu corpo, por todos os seus lados. A mesma coisa é um padre quando está pregando. A doutrina dele é verdadeira. Se você não conhecer a verdade da palavra de Deus, é muito importante que você conheça. Como disse, falei, o catolicismo exige desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento. Se você ler a história, já falei aqui sobre os templários, que foram o Papa que fundou a Legião dos Templários. Eram frades, mercenários, chegavam, entravam nas fazendas. Por que é que você não é católico? Ou você se converte e constrói uma... Você viaja aqui no Brasil, veja qual é a fazenda antiga da época do Império que não tem uma capela. Se não tivesse a capela, não era católico. Então, se não fosse católico, perdia tudo que tinha e ficava para os templários. Foi o primeiro banco. O primeiro banco fundado foram os templários. Eles já emprestavam dinheiro para o Vaticano e já emprestavam dinheiro para os ingleses. Para os ingleses. Aí o Papa, eu esqueci o nome do Papa agora, que tirou os direitos deles. Como é que ele chama? Renegou. Não é? E o que é que tem? Caçou o direito deles, da santidade. E eles foram dizimados. Foram dizimados. Todos eles. Você vê aí nas filmagens, os cardeais mandando, tinha o imperador, mas quem mandava mais era o cardeal pela fé. Ele era o intercessor entre o povo e o imperador, mas a voz final era do imperador. Então, meu amigo, leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, eu estou dizendo isso, mas leia a Bíblia, por isso é que nós citamos versículos, capítulos, livros, para você ir conferir. Você não sai de casa nos nossos dias, que tudo hoje é bem claro, existem já estradas diretas para os nossos destinos, mas você tem lá o GPS. Você tem que conhecer o caminho. E muitas das vezes até com o GPS erra o caminho. Você tem que perguntar para alguém. Por isso nós temos que conhecer. Em Mateus 16, 18 diz assim, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. É outro detalhe, que ele sempre diz que Pedro foi o fundador da igreja. E não é verdade, meu irmão. Aqui o Espírito Santo de Deus usou Pedro para falar. Como depois também falou, que Jesus disse para Pedro assim, sai daí, demônios, sai dele, demônio. Porque fala contra a palavra de Deus. O próprio Pedro. Quando nós temos Cristo, nós conhecemos que a pedra fundamental da igreja é o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz sobre ti, Pedro, tu és Petra, que significa pedra grande. Pedro é pedra pequena, pedra grande, no latim. Então é preciso que você conheça, que você saiba, para que não seja enganado. Para que não seja enganado. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo
é a principal pedra de esquina. Pedra de esquina era as construções naquela época, na Palestina. Hoje nós usamos a pedra fundamental. Pedra fundamental. Naquela época era a pedra de esquina para iniciar uma construção. Então a pedra fundamental da igreja é Cristo. Nunca foi Pedro. Nunca foi. Pedro nunca foi Papa. A Igreja Católica foi fundada 325 anos depois, com o nome, não é? Como é que Pedro foi Papa? Ele nunca fundou igreja nenhuma, não, meu amigo. Portanto, vamos ser sinceros e usar apenas a verdade. Eu já disse aqui, me repito, as minhas mensagens, meus estudos são todos feitos na Bíblia Católica. É uma Bíblia bem antiga que eu tenho aqui, católica. Que vou até comprar uma nova, uma de estudo, para ver que é linda a maneira como eles dão as explicações, o convênio. E todo mundo que não conhece, oxe, já viu dizer, caiu igual um patinho na lagoa? Qualquer um cai. Mas não acredite. Consultai, verificai, certificai. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apesar do jogo de palavras, pois Pedro significa pedra, e não é a pessoa de Pedro que é a pedra fundamental da igreja, e sim Jesus Cristo. Verdade está confirmada pelo próprio Pedro em 1 Pedro 2, 4 e 8. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite. Desejai novamente, como meninos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, provada na verdade pelos homens, mas para com Deus muito mais preciosa. Está aqui, 1 Pedro 2, 4 a 8. Procure ler a Bíblia. Essa é a verdade, meu amado. Só que eu não tenho aquela palavra, aquele arrudeio, aquele psicologia, teologia, sociologia. Eu vou direto no assunto. Não precisa ser inteligente, nem ser universitário, não. Eu já vi analfabeto dar explicações lindas, reais, sinceras, positivas, sem enganações. Esta é a palavra verdadeira. Veja as pregações de Deus, de Jesus, na pessoa de Jesus. Veja as pregações dos apóstolos. Não tem arrudeio, é direto. Não tem nem nhanyanyal, não. É lá. É lá. É no Todo-Poderoso Jesus Cristo. As nossas vidas estão nas mãos dele. É preciso conhecer para no final não se precipitar nos abismos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Está no Salmo 118, 22. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, de 11 e 12. Este é um Deus verdadeiro. Se você aceitar Jesus, alegra-se o meu coração. Eu não lhe conheço, não sei nem quem você é, mas eu oro por vocês. Eu oro pela humanidade, eu oro pelos padres, eu oro pelo Papa, eu oro. Eu não quero que você deixe de ser católico, não. Eu queria que os padres se convertessem, como Lutero, e pregassem o evangelho como ele é. Pregassem o evangelho como ele é.
como Deus nos manda aí de pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a palavra do Senhor Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós vivemos pelo Espírito, não vivemos pela carne, não vivemos pelo mundo, vivemos pelo Espírito. Nós somos luz nas trevas, nós somos sal da terra. A própria palavra nos diz isso. Não estou querendo méritos, não quero nada de ninguém. Tudo que eu tinha, tudo que eu desejei na minha infância, eu consegui. Eu era brincava, chovia na frente da minha casa, fazia aquela lagoa, eu fazia barquinhos de papel e botava lá e ficava sonhando, viajando pela Europa, pelos Estados Unidos. Quando adulto consegui, 48 países visitei, conheci. O Brasil eu conheço de norte a sul, desde o Arroio Chuí até o Rio Oiapoque, conheço o Brasil todo na costa. Nos interiores são muito menos, mas conheço. Tudo isso era o meu sonho de criança, sem riqueza, sem ambição, só por bênçãos de Deus. E sem ter dinheiro de igreja, sem ter dinheiro dos outros, do meu suor, do meu rosto. Deus me abençoou. O meu sonho era ser padre. O meu sonho era ser padre. Hoje, se eu fosse um padre, eu acho que eu seria expulso, seria excomungado. Foi assim que foram os templários, foram excomungados da doutrina, da religião, e condenados, perderam tudo que tinham. É preciso conhecer, para depois não se arrepender. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. Vejam bem, essa pedra, para aqueles que rejeitarem, que reprovarem, estarão em situação bem difícil. Eu não estou dizendo que você aceite, mas leia. Não vá pela conversa de ninguém. Pregai o evangelho. Deus não manda conversa de qualquer jeito, não. Ele manda pregar. Ele deu o livre-arbítrio. Nós, às vezes, insistimos porque é do nosso prazer encontrar com você, que está diante de imagens, curvando-se no céu, para que você deixe isso como um dia eu fiz, como eu um dia pratiquei. Eu também fui, mas hoje eu sou liberto. Em Mateus 21, 42, 44, diz: contudo, todos os apóstolos, inclusive nós cristãos, nos tempos de hoje, somos fundamentais no processo da edificação da igreja. Por isso, somos reconhecidos por Deus como pedras vivas e como porta-vozes e testemunhas do Evangelho de Cristo. Garantimos a sua veracidade. Esta está escrito na palavra de Deus aqui na Bíblia Católica. Aqui na Bíblia Católica. É antiga essa Bíblia, mas é verdadeira. Só não é cumprida. Essa tem mais 6 livros, que são os livros apócrifos. Não foram reconhecidos, mas o catolicismo botou na Bíblia de vocês. A edificação da igreja depende, portanto, da revelação de Cristo por parte de Deus. Está em João, capítulo 16, 13. De Cristo ser o fundamento. Em 1 Coríntios 3, 11 diz: de Cristo exercer o seu poder soberano. Em Mateus 18, 18 a 20 diz: dos discípulos confessarem a Jesus. Em Atos 1, 8, 9. E de também levarmos ao ataque até as portas dos lados. Temos que lutar contra Satanás, pregando o evangelho, custe o que custar. Nós vimos a semana passada aqui no YouTube 15 pastores, 15 missionários dentro de um saco plástico, e o cara dizendo lá no
nesse lugar que foi invadido pelos muçulmanos, lá não sei por quem, pelos rebeldes, ou confessa que não é cristão, ou nós fechamos o saco e não confessaram, nós somos de Cristo, e fecharam e todos morreram. É preciso crer, é preciso ter certeza. Esta semana, uma das minhas filhas chegou e disse: papai, é melhor o senhor parar com isso, porque o senhor pode ser preso. Eles ainda têm poder. Eles ainda têm poder. E eu sei que eles têm poder, mas ninguém vai me calar. Pode ser preso, posso ser preso, podem até mandar me matar. Mas se isto acontecer, será proclamando este evangelho santo e puro. Nasci, cresci, não existe outro caminho, é a morte. Todos que nascem, crescem, vivem e morrem. Não temo. Eu sei em quem tenho crido e estou preparado para os braços de Jesus. Não temo. É preciso conhecer para depois não vir a perecer. A edificação da igreja depende de cada um de nós. Quando dizemos a edificação da igreja, é de levarmos a palavra até as profundezas dos infernos. Jesus desceu lá e pela fé nós chegamos. E o inferno é aqui na terra. Lembro-me eu pregando aqui na Ilha do Maruim. Nós chegamos num lugar amplo para pregar, éramos um grupo bom, e de repente chegou uma mulher. Vocês vão fazer o que aqui? Vamos fazer um ar livre. Aqui não, pode desaparecer. O chefe fulano mandou dizer que não quer negócio de crente aqui não. Eu olhei para o irmão bem pretinho mesmo. Eu disse para ele: irmão, e agora? O senhor vai? Aí ele disse: e o senhor vai? Eu digo: eu não estou com vontade de ir não. Ele disse: eu também não estou não. Eu digo: então vamos pregar, vamos. Alguns irmãos saíram, outros ficaram. Quase a metade saiu, mas nós ficamos. E disse para a moça: diga para ele que nós vamos pregar. Assim que terminar, nós vamos embora. Aí ela foi embora. E nós começamos, pregamos. Eu preguei, depois ele pregou. Quando nós terminamos, fomos embora. Pregamos o evangelho. Não tivemos medo. Tivemos receio. Ficamos nas expectativas. Mas tudo saiu segundo os planos de Deus. Aqui em Pernambuco. É preciso conhecer para no final, no abismo não cair. A Bíblia declara que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E você é a igreja. Você é o templo. Você é o edifício de Deus quando você se converte e entrega a sua vida a Jesus. Só assim, sem temer, também fale a verdade. Viva a verdade. Ande na luz. Estarás protegido por Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Em Números 23, 19, diz assim: acerca da fidelidade de Deus, todavia não podemos nos esquecer também de que está escrito em Hebreus capítulo 10, 36, sobre a condição exigida para alcançarmos suas promessas. Nós temos que estar dentro das normas que a Bíblia nos manda viver. Não é de qualquer maneira. Você pode fazer qualquer coisa que Deus está com você. Não é assim. Existe renúncia. Existe uma nova vida. Existe compromisso com Deus, com a família e com a sociedade. É preciso conhecer para que no final não venhamos a cair no abismo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, e tendo falado, não realizará. Números 23, 19. Tudo o que Deus escreveu, ditou, e os apóstolos de Deus escreveram,
isto irá acontecer. Isto acontecerá. Por isso não há o que temer, porque o Deus verdadeiro nunca falha. Devemos sempre estar com a verdade, de forma completa, lembrando as pessoas que, apesar do desejo de Deus em abençoar a todos, somente viverão as suas promessas aqueles que se tornarem merecedores delas. Sem merecer, ele não dá, ele não recebe. Por isso, nós temos que nos sacrificar. Nós temos que renunciar. Nós temos que ser fiel a esta palavra. Eu acho que tenho procurado, na minha singeleza, na minha humildade, dar o máximo de esclarecimento para que todos entendam a palavra verdadeira, sem arrodeios. Porque somente Deus te livrará da condenação eterna. Que condenação? A condenação ao inferno. Arrependei-vos. Este é o mandamento dele. Arrependei-vos já. Os dias estão chegando. A hora do Senhor virá e não tardará. Prepara-te para te encontrares com o verdadeiro Deus, para que na glória vejais resplandecer a vossa luz, em nome do Senhor Jesus. Há poder sobre a igreja para isto. No entanto, estaremos desabilitados de tamanha autoridade se não continuarmos a lutarmos contra o pecado, contra a maldade, contra a desonestidade, contra as incertezas, mas viver em fé, e a fé vos libertará. Cristo Jesus. Não caiamos em palavras bonitas, não caiamos em coisas tão cheias de ilusões, palavras que nos deixam apreensivos, coisa linda, porque a verdade é: toma a tua cruz e segue-me. E quem carrega essa cruz não é fácil. Assim como Jesus carregou a nossa cruz, que nós não iríamos suportar, ele nos dá uma cruz à altura de que nós possamos em todo o tempo suportá-la. Por isso, meu amado irmão, meu amado amigo, vem para Jesus. Ele quer te salvar, porque ele te ama e ele te chama. Vem como estás, e eu tomarei sobre mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vem para Jesus. Vem para Jesus enquanto podes achá-lo. E ele te chama nesta noite. Ele te chama neste dia, para que possais dizer: eu fui transformado e agora eu tenho vida, e vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.